Eu queria começar orando, amém? Senhor, obrigado por mais um dia que nós podemos viver. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus. Eu oro que desde agora, desde esse momento, teu bom Espírito possa estar ministrando ao nosso coração, renovando, fortalecendo, curando, ó Deus, dando visão, renovando a nossa fé, porque nós sabemos, ó Deus, que não é por força, não é por esforço humano, não é pela nossa lógica, ó Deus, não é pelos esquemas do homem ou pela esperteza do homem que nós vamos sair dessa situação, mas é em andarmos perto de Ti, seguirmos a Tua voz. Por isso, nós oramos sopra mais uma vez sobre nós, ó Deus. Teu bom Espírito, sopra sobre a terra, como o profeta disse, Senhor, sobre esses ossos secos, sopra e renova a tua vida, ó Deus. Nessa hora, levanta a tua igreja e nós queremos declarar que os dias diante de nós vão ser gloriosos, ó Deus. Tempo de mover o teu Espírito, tempo de colheita, e os melhores dias estão diante de nós, sim. E nós, nessa tarde, nós declaramos: esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar nele, nós vamos andar nessa realidade, sabendo que nós temos um grande Deus. E Ele reina, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Amém? Então, mais uma vez, meus irmãos, bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 26 de abril. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos ajudado. E Ele é fiel, Ele está suprindo a nossa vida. E, meus irmãos, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Tudo o que você vê nas Escrituras, que Ele fez no passado, está disponível para aquele que crê. Seja feito conforme a tua fé. A palavra de Deus, ela funciona independentemente do que políticos dizem, independentemente das situações que nós vivemos. A palavra de Deus foi escrita há alguns milhares de anos atrás, antes de jornais, antes de políticos, antes de tudo o que está acontecendo. Então, nós temos essa realidade eterna, um Deus que está sentado no trono, e volta e meia é importante sair um pouco da situação e entender que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes, e dessa posição nós podemos olhar para a situação, confiando que o nosso Deus é um grande Deus e Ele é um Deus que faz maravilhas, Ele sempre fez, Ele vai continuar fazendo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, aqueles que amam a Ele, seus filhos, nessa hora. E esses textos são uma realidade para essa hora. Uma das coisas importantes é que a nossa fé é um dos aspectos que nós estamos vendo. A nossa fé está sendo testada. A realidade de tudo que nós cremos, ela está sendo testada no dia a dia, e é um dos subprodutos de momentos de crise. Nós somos amavelmente forçados por Deus a exercitar a nossa fé e nos posicionarmos naquilo que já foi colocado em nosso coração. Então, queria dizer para os irmãos, muita coisa foi colocado já em nós, né? Uma caminhada de fé, muita palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Jamais menospreza ou diminui ou despreza a capacidade de nós, como templos do Espírito, de nos movermos nessa hora. Então, para os homens pode ser impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então, é uma hora, sim, que nós somos forçados, de alguma maneira, a pisarmos em áreas que muitas vezes nós não pisamos, e aí você testa algo, e se é do homem, ela é frágil. Mas se você está sobre a palavra de Deus, sobre a obra do Espírito, você vê que você pode firmar o teu pé. Então, a nossa fé é testada nessas horas. E é algo bom. Amém? Existe um refinar da nossa vida cristã. E Deus vem buscar uma igreja gloriosa. Amém?
E essa é a realidade. E a igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, ela precisa lidar com áreas também importantes. Nós somos transformados, nós somos ajustados. Então, aproveitem esse tempo para estar sensíveis à voz do Senhor e permitirem que Ele faça a obra completa, porque o caminho do Senhor é perfeito, tudo o que Ele faz é perfeito. E Ele é capaz de transformar qualquer situação em algo glorioso, para a glória dEle. Nós precisamos e podemos dizer, continuar afirmando que o Espírito do Senhor está sobre nós e nós nascemos com um propósito para essa hora. Então, às vezes, o que o inimigo faz é ele tentar jogar com as nossas emoções para dizer, né, se nós tivéssemos nascido em outra época, se isso tivesse sido feito antes. Não. O texto de Esther é tremendo. No auge de uma das maiores crises da história de Israel, Mordecai falou aquela palavra inspirada por Deus, dizendo: quem sabe se não é para esse momento que você foi alçada a essa posição. Então, eu quero dizer isso para cada um de nós, na situação que cada um se encontra. Quem sabe Deus não escolheu você, cada um de vocês, onde estão? À frente das suas famílias, à frente das suas casas, à frente de uma área, de ser é chefe de um departamento, à frente de uma empresa, morando nessa cidade. Quem sabe se para essa hora Deus não nos posicionou e não nos preparou para mostrar e para operar através da igreja nessa hora. Então, que nós possamos estar sempre sendo renovados, estimulados e encorajados a olhar sempre para Ele. Ele é o nosso capitão, amém? Desembaraçando de todo o peso, das pressões que a gente ouve e correndo a nossa carreira. Eu queria aproveitar e dar só um feedback. Na semana passada eu mencionei que a gente estava gravando alguns vídeos e algumas participações numa conferência. Nesse final de semana, agora até ontem, nós tivemos o pastor Mahesh Boni, tiveram a conferência deles, que é anual, nessa época, chamado Cura para as Nações, e eles pediram para mim fazer uma participação. Então, foi bem interessante, porque como todos não podem se encontrar, foi bacana poder participar dessa conferência da seguinte maneira: cada palestrante, ou pastor, ou participante dessa conferência pôde, da sua localidade, trazer alguma palavra. Então, na sexta à tarde, a gente teve um painel como esse, e a tarde toda foi em função disso. Então, no primeiro painel tinha gente do Brasil, né, no caso eu, tinha alguém lá da Suíça participando, alguém dos Estados Unidos, alguém de outro estado nos Estados Unidos, numa tribo, numa reserva indígena. Depois teve alguém no Texas, uma outra pessoa de Israel entrando. Então, foi bem interessante poder... E nós praticamente conversamos, tivemos uma participação ao vivo, conversando o que está acontecendo. E a ideia era essa, o que Deus está fazendo. E uma das coisas interessantes que a gente pôde observar cada um falando da sua própria nação, mas nós todos estamos lidando com um assunto que é global, que nós nunca imaginamos antes. E a gente olhando assim, cada um, claro, tem o seu ângulo, né? O pessoal da Suíça tem um ângulo, o pessoal, mas no conjunto nós estamos vendo que o mundo inteiro está sendo afetado e o mundo todo está, e principalmente nós falando de igreja, a igreja está se posicionando e crendo que tem dias gloriosos diante de nós. E é um tempo, e essa foi um tom comum, é um tempo de nós nos voltarmos para Deus e aproveitarmos esse momento também para permitir que o Espírito Santo de Deus ajuste. E essa é uma das palavras que Deus tem falado comigo. Quando Elias fugiu de Jezabel, era uma crise grande que ele tinha enfrentado. Ele fugiu, vocês lembram aquela história que ele correu e fugiu e foi até aquela caverna? De maneira sobrenatural, o anjo sustentou ele. E mesmo nessa situação é interessante ver como Deus nos sustenta, né? Como Deus cuida de nós
mesmo naquela situação onde ele estava fugindo de um problema, Deus estava sustentando ele de maneira sobrenatural. E ali ele teve um encontro com Deus, e Deus perguntou para ele: Elias, o que tu está fazendo aqui? E como a gente sabe, Deus não pergunta algo porque ele não sabe. Na verdade, ele provoca em nós algo. Quando alguém pergunta para nós, a gente é obrigado a expor o que nós pensamos. E aí Elias discorreu sobre: eu sou o único, né? Estão me perseguindo, ninguém ficou de pé, só eu. E aí Deus reposicionou ele. E o que aconteceu? Ele disse: não, Elias, tu não é o único. Eu reservei vários que não se dobraram. Então, o que acontece? Ele reposicionou a vida de Elias e recomissionou. Então, ele deu uma nova tarefa, um novo comissionamento para ele, sobre o que ele estava por fazer. E um dos pontos em comum que nós estamos vendo entre essas pessoas que participaram dessa conferência, e foram várias ao redor do mundo, algo em comum é isso: todos nós estamos nessa sensação de que existe um purificar ocorrendo na igreja, existe um ajuste, uma adaptação, uma nova realidade, mas sempre com um toque dizendo que o melhor ainda está por vir. Deus continua, ele tem a última palavra nessa história. Amém? Ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós vamos ver um tempo de grande mover do Espírito na terra. Então, apesar de tudo que nós vemos, como Paulo escreve, em todas essas coisas, nós ainda somos mais que vencedores. Eu queria desafiar os irmãos a não perderem esse toque, essa voz de vitória, essa voz de ousadia, que Deus sempre vai nos desafiar. Não temas, não temas. Esse é o Espírito de Deus. Quando Deus fala a palavra não temas, ele não só está dizendo algo intelectual para você tentar se esforçar para não temer, ele está liberando o Espírito dele sobre nós, onde o medo é quebrado. A unção de Deus quebra esse jugo, o medo e toda essa preocupação, e ele nos enche dessa força sobrenatural que é o Espírito de Deus em nós. Então, esse é um tempo que nem Deus diz para Josué: não temas, seja forte, corajoso. E são palavras que sempre que Deus vai agir na terra, que sempre Deus vai se mover, quando o povo de Deus, ou o ser humano natural, encontra um certo bloqueio, uma dificuldade, Deus sempre vai dizer: não olha para a dificuldade, olha para mim, não temas, eu estou contigo. E não importa as circunstâncias, Deus é maior que qualquer circunstância. Então, esse é o tom que eu creio que nós precisamos sempre ter e nos encorajar. Não importa o que aconteça, Deus é maior e não há nada impossível para o nosso Deus. Se a gente lidar com uma montanha, nós vamos orar, ouvir a voz de Deus, a sabedoria de Deus, e nós vamos declarar essa montanha: move-te. Se Deus disser que você tem que andar pelo lado da montanha, nós vamos saber o que fazer. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça nessa direção. Então, só para dar esse feedback, foi um tempo abençoado. Depois, ontem à tarde, sábado à tarde, nós também, cada um pôde fazer uma participação. Então, foi bacana encontrar esses irmãos que volta e meia nós estamos juntos, né? Você sabe, a gente viaja, encontra eles. Não pudemos encontrar pessoalmente, mas foi bom ver a fisionomia, ver a face de cada um na tela, esses homens de Deus e essas mulheres que Deus tem levantado. E para mim foi uma grande bênção poder ser encorajado e poder falar com eles ao vivo e através desses vídeos que a gente gravou. Foi uma grande bênção. E mais ainda me renova o fato de saber que Deus realmente tem algo por fazer. Tem algo grande que Deus vai fazer e nós vamos ver a mão de Deus se movendo grandemente. E o melhor realmente está por vir. Então, Deus te anime, te abençoe e te renove nesse tempo. Um outro aspecto que eu também queria colocar: os últimos dias têm sido intensos em termos da nossa política dentro do país. Além de tudo o que nós estamos vivendo, o país todo está vivendo uma pressão enorme, porque em momentos de crise, a coisa mais fácil que tem é crítica
como cada um está conduzindo os processos e falando especificamente em termos da presidência, o que eu posso dizer para os irmãos diante dos fatos recentes, vocês sabem a minha posição já de meses, desde que o presidente foi eleito. A minha visão é essa: Deus levantou o presidente Bolsonaro. Eu sempre disse para os irmãos, não importa quem está no entorno, todo mundo gosta do ministro Moro, todo mundo gosta do ministro Paulo Guedes, todo mundo gosta de fulano A, B, C, mas eu creio, essa é a minha percepção, que Deus levantou um homem. E eu continuo crendo, amém, que Deus levantou esse homem, mas eu também continuo crendo que nós precisamos orar como nunca antes. Amém? Esse é um tempo de nós orarmos muito e darmos o suporte. Lembra que quando Deus estava por fazer uma obra grande, Josué estava na planície lutando, e o que acontece? Moisés estava no monte, e quando ele cansava, o inimigo vencia. E a sensação que a gente tem é que nós não podemos, a igreja, em função desse vírus, da pandemia e da crise que nós estamos vendo, nós não podemos parar de cobrir em oração nossos líderes, de orar pelos que estão à frente dessa nação, também orar por sabedoria, orar por direção. E claro, e como também eu sempre digo para os irmãos, nós confiamos em Deus, nós não confiamos em líderes, nós confiamos em governantes. E é importante, então, nós temos essa posição bem clara para você não se distrair. Eu realmente insisto com os irmãos, não leve a 100% a sério e tudo que aparece na mídia, nos jornais, do que se fala, o que se diz. É nítido o comprometimento e é triste até o fato de ver como nós temos visto quantas pessoas têm semeado contenda na nossa nação. Nós já estamos num período onde a nação está sendo afetada por uma pandemia, as famílias estão sendo afetadas pela economia, e ainda nós estamos pisando em cima uns dos outros. E o que nós vemos, fruto do que está acontecendo, é a tensão tem aumentado. E parte disso é que as pessoas estão sentindo a pressão do momento. E mais do que nunca, essa é uma hora de a igreja tomar o seu lugar, amém, e orar. Então eu queria ler um ou dois textos. O primeiro você já conhece, que é 2 Crônicas 7, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, lembra o contexto, quando nós lemos essa passagem, Salomão, um homem ungido por Deus para governar a nação de Israel, ele estava diante de Deus dizendo: quando o inimigo atacar a nossa nação, no caso de uma praga tomar conta de nossa nação, no caso de a nossa economia ser afetada, ele vai dizendo várias situações de crise e caos que podiam afetar. Ele diz: Senhor, ouve no céu quando o teu povo orar e clamar por ti. E aí essa é a resposta de Deus: se o meu povo orar. Mas é interessante que um dos aspectos que Deus diz é: se o meu povo, que se chama meu nome, orar pelo meu nome, orar e me buscar, se converter. Então, existe um aspecto, sim, importante nessa hora, que a igreja do Senhor Jesus precisa estar permitindo que o Espírito Santo sonde o seu coração, para que nós possamos estar orando com o nosso coração sarado e curado por Deus. Eu mencionei essa semana para os irmãos sobre como José pôde se preparar para aquele tempo de crise. Foi tremendo a reação de José, porque Deus deu a ele a capacidade de interpretar um sonho de Faraó, e ele estando na prisão. Se o coração dele tivesse magoado, chateado, indignado e brabo e crítico e cheio de remorso e de amargura, ele não teria a capacidade de ouvir a voz de Deus e interpretar esse sonho. Então, é fundamental, e esse é um ponto importante,
nesse senso de se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, é um tempo, sim, de nós sondarmos nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja sarando o nosso coração, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam puros nessa hora. Que as orações que nós fizermos sejam voltadas para o reino de Deus. Que a obra que nós nos envolvermos, que os interesses nossos não sejam tão pessoais. Deus, claro, Ele vai cuidar de nós, mas Ele tem uma agenda, meus irmãos. Ele tem uma agenda, que é avançar o reino dele na terra e ver a vida sendo transformada e experimentarmos o mover do Espírito. Então, Ele tem uma igreja na terra, e essa igreja tem que começar a aparecer e a reluzir, vamos dizer assim, brilhar. E é importante, nesse tempo, um dos pontos chaves para a obra que Deus tem a fazer é, sim, permitir o Espírito Santo de Deus continuar essa operação de transformação em nossas vidas. Então, nesse ponto, onde José ele foi injustiçado ao extremo, ele carregou culpa, de repente, que ele não tinha, mas ainda assim ele preservou um coração puro. Então, guarda o teu coração. Amém? Guarda o teu coração. E eu oro nessa hora mesmo, que o Espírito Santo de Deus esteja derramando do seu óleo sobre nós. Amém? Porque uma situação como essa, ele pode gerar tensão, pode gerar preocupação, uma certa indignação com o que nós estamos vendo, e é isso que você começa a perceber, os ânimos começam a ficar acirrados. É um tal de um culpa o outro, um outro começa a ficar preocupado, as pessoas começam a não se controlar e começam a falar o que não deve. Então, é um tempo importante de permitir que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração e você mantenha a paz, mantenha um bom humor, mantenha um bom coração diante dele. Porque, como diz Provérbios, guarda o teu coração, é porque é deles que procedem as fontes de vida. Através da igreja, nós vamos ver o mover de Deus e vamos ver soluções na terra. Deus escolheu mover através da igreja. Então, Deus está pronto a intervir, Deus está pronto a operar, Deus está pronto a se mover. Nada impede Deus de se mover, mas Ele escolheu operar através da igreja. Então, seja para a tua casa, seja para a tua área de atuação, seja para a tua empresa, seja para a cidade ou a área que você é responsável ou tem influência. É através das nossas vidas, é através da obra de Deus em nós, que Deus vai se mover. E os principados e potestades vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus, vão conhecer o poder de Deus nessa hora. E muita gente, meus irmãos, muita gente vai ser exposta, amém? A ciência vai se expor e nós vamos ver quão furado tem esses dados, muitas vezes estão. Governos vão se expor, várias coisas vão aparecer, e nós vamos ver a verdade de Deus surgindo e se estabelecendo. Além disso, como você percebe, existe uma tensão no globo inteiro sobre como cada um vai lidar. Vocês devem ter visto que o Kim Jong-un, a princípio, a situação dele, ele está no estado vegetativo. Esse é o que dizem. Ou seja, a Coreia do Norte está, além disso, lidando com essa situação de liderança. Então, uma das coisas que nós estamos começando a perceber é que nós estamos começando a pensar em nações, nós estamos começando a pensar um pouquinho maior. E esse é o coração do nosso Deus. Deus tem nações inteiras. Amém? É isso que o Salmo 2 diz, pede-me e eu te darei as nações. Então, esse é um tempo de nós estarmos com o nosso coração puro, porque se a gente olha, José não fazia ideia do que ele tinha nas mãos, e a postura dele, o coração puro dele, trouxe salvação para uma nação inteira e para nações da terra foram afetadas naquela época de crise. Então, quem sabe o que Deus tem reservado para a sua igreja e dentro dos nossos corações, no coração da sua igreja, que vai afetar a nossa região aqui, a nossa grande Porto Alegre, o nosso estado e a nossa nação. E quem sabe, nações da terra. Então, esse é um tempo de realmente não se distrair com a pressão que nós estamos vendo, mas estamos vigilantes e orando, estamos e cuidando da nossa fé, também meditando na palavra de Deus, nos encorajando uns aos outros e não deixar o inimigo semear nada na nossa vida, que não seja os planos de Deus para a nossa vida. Outro texto que eu queria ler, e nós, se vocês quiserem abrir, está em Atos 15, Êxodo 15. Eu queria
ler esse texto. Então, lembra, em 2 Crônicas, nós vimos a porção que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei pecados e sararei a terra. Deus quer curar a nossa terra. A nossa economia precisa ser curada. De novo, o que está acontecendo na economia do planeta é sério. Amém? O nível de problemas que nós estamos vendo, e nós precisamos que Deus cure essa economia. Amém? Nós precisamos de um milagre de Deus. Amém? Então, mas qual é a saída? Se o meu povo orar, o meu povo se colocar na brecha, na posição correta. Então, não está em nos preocuparmos, não está em esquemas naturais, mas está sim em continuarmos orando e cobrindo a nossa terra. Esse outro texto, em Êxodo 15, versículo 22, fala daquele momento onde o povo de Israel saiu do Egito e eles se depararam saindo para o deserto e por 3 dias eles caminharam e não acharam água, versículo 22. E aí chegaram num local, mas eles não puderam beber aquelas águas porque as águas eram amargas. Então imagina a amargura, a preocupação, 3 dias sem beber água. 3 dias nesse estado, entrando no deserto, e eles já complicado com a situação toda deles que eles estavam vivendo, eles começaram a murmurar a Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor, versículo 25, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Então ele está dizendo, essas pragas todas que vocês viram sobre os egípcios, e tudo o que eles sofreram e sofrem, não vão vir sobre vocês por andarem debaixo dessa cobertura da realidade, sobre o meu governo, sobre as minhas instruções. E aí ele diz assim, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, existe cura física para o povo de Deus. Existe cura para as nações. Amém? Existe cura para a economia. Existem vários níveis de cura que Deus quer repartir. E esse texto fala dessa árvore, desse galho que ele colocou nessa água, nesse riacho, que tinha águas amargas e foram transformadas. Isso fala sobre a obra da cruz, fala sobre o Calvário. E tudo, meus irmãos, tudo na nossa vida, toda a solução está em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Quando Ele for exaltado e engrandecido nas nossas vidas, quando Ele for engrandecido na nossa casa, quando Ele for engrandecido no nosso negócio, no nosso casamento, ali Deus transforma o que é amargo, o que é fruto que pode causar amargura, em algo totalmente novo, transformado. Então, Ele é o centro e Ele é a solução de todas as coisas. E outro texto é um texto que todos conhecem, mas está em Atos 10, 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, existe um nível importante de que Deus quer repartir a cada um de nós. E aí eu digo, em função de tudo que nós estamos vendo, essa semana eu fiquei sabendo de alguns queridos nossos que descobriram situações sérias quanto à sua saúde. A situação séria na saúde afeta relacionamentos, afeta... Às vezes, um membro da família que sofre com uma enfermidade, é quase que a família toda sofre. Amém? Então, existe um tempo, eu creio, que Deus quer, sim, curar o nosso coração, Deus quer curar o nosso físico, Deus quer curar as nossas relações, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer fortalecer a unidade familiar, Deus quer curar relações. O nosso país está complicado, aumenta muita tensão, pessoas estão semeando divisão. Deus precisa curar a nossa economia. Então, guarda isso no coração. Uma das coisas que eu queria fazer nesse nosso encontro é poder nós estamos continuando a orar e orarmos para que Deus manifeste a sua cura. Então, se você sabe que tem algo no teu físico que
não devia estar ali. É uma enfermidade. Deus continua sendo o Deus que te sara, meu irmão. Então, ouve a voz de Deus. Deus é o Deus que te sara. Ele continua sarando. E eu oro para que, mesmo nessa hora, Deus faça uma obra profunda no teu espírito, no teu coração e no teu corpo. Amém? E que essa enfermidade deixe teu corpo nessa hora. No meio de uma pandemia, de uma crise, Deus continua fazendo milagres. Deus continua transformando. Amém? Deus opere na tua família. Amém? Eu oro. Esse é um tempo interessante onde as famílias começam a avaliar o que é importante e certas relações começam a ser restauradas. Que Deus traga a restauração na tua casa, amém? Nos relacionamentos comece a operar coisas profundas que precisam ser feitas e que Deus opere no nosso país, na nossa economia e nas economias do mundo inteiro. Então, esse é um aspecto que eu queria colocar para os irmãos e um dos textos, eu vou ler mais um texto em Ezequiel 47, que é o texto base do nome da igreja Rio de Vida, Ezequiel 47, que foi da onde eu tirei esse nome, que Deus nos deu, diz assim, fala desse rio que flui do trono de Deus, debaixo do limiar do trono vinham essas águas, e diz assim, então me levou e me tornou à margem do rio, versículo Ezequiel 47, versículo 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. É impressionante, amém? O poder de Deus de transformar o Mar Morto até o Mar Morto, amém? Pode reviver pelas águas, pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, tantas áreas que precisam de cura nessa hora, que o Senhor toma posse dessa realidade e que o Senhor possa trazer, manifestar isso na tua vida. Aí ele diz assim, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe. Eu declaro isso sobre a tua vida, que o rio de Deus, amém, que o Espírito Santo de Deus esteja movendo amém, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, no teu coração, nas tuas finanças. Amém. A água é interessante, ela vai entrando. Uma das coisas difíceis, às vezes, de achar é quando existe vazamento de água, você mora em apartamento, a água acha um lugar de ir, ela vai. Amém? E se nós, muito mais, se nós abrirmos o nosso coração e dissermos, Senhor, Tu és bem-vindo a manifestar muito mais essa água, esse rio de Deus. Do nosso interior vão fluir rios de água viva. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio nos trazer vida e vida em abundância. Então, que Deus restaure essa realidade no teu espírito e que essa água que traz vida, amém? Esse rio de vida que flui, possa estar restaurando a abundância da vida de Deus em nós. Ele diz, toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe o rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Aí diz, junto ao rio, versículo 12, diz, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, que o Senhor, que essa palavra esteja trazendo renovação na tua vida e avivando o teu espírito. Que essa é a palavra de Deus. Amém? Ela é viva e eficaz. E nessa hora mesmo, amém, que você possa se apegar da verdade de um Deus que sara, que cura, que restaura. Não há nada fora das opções de Deus que Ele não possa fazer. Então, que hoje seja um dia de milagres na tua vida. Amém? Que essa semana seja um dia de milagres nas nossas vidas. Que essa semana seja um tempo de uma reviravolta em nossa nação, na política, amém? Naquilo que Deus possa intervir nessa hora e transformar as situações. Uma das coisas interessantes que nós estamos, e durante essa conferência nós estávamos lembrando, é que a Páscoa faz alguns dias que nós estamos na Páscoa e 50 dias depois da Páscoa tem Pentecostes. Então, que o Senhor, essa é uma realidade, é uma bênção que nós podemos nos apropriar
amém, tem algo precioso que nós estamos lembrando. Eu acho que é importante nós voltarmos a lembrar que não é por força, não é pelo esforço humano. Amém? Graças a Deus pela inteligência que Deus nos deu. Eu tenho trocado alguma ideia com os irmãos sobre José, sobre Noé. Noé construiu a arca bem bonitinha, ele sabia fazer. Tem a nossa parte nesse processo, mas a grande parte é a parte de Deus de intervir. Nós trabalhamos com Ele. Ele vai à frente do seu povo e nós vamos ajustando o nosso coração, sensíveis ao mover dele, mas Ele vai fazer a grande parte. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de milagres extraordinários. E eu declaro sobre a tua vida milagres extraordinários, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que é impossível se torna possível para o nosso grande Deus. Amém? Então, nesse tempo, lembra desses valores importantes que nós temos, que Jesus Cristo é o centro. Nós vamos daqui um pouco tomar a ceia. Quando Ele é exaltado, quando Ele é honrado, situações são transformadas. E lembra da obra da cruz, do sangue de Jesus sobre nós? É impressionante o poder do sangue de Cristo. Amém? Eu creio que alguns dias atrás eu coloquei para os irmãos algumas declarações sobre o sangue. O sangue de Jesus destrói as obras do inferno. Amém? Ele nos dá a vitória. Ele lava a nossa consciência de obras mortas. Amém? Lembra, Cristo continua sendo o centro de todas as coisas. E à medida que nós exaltamos a obra da cruz, exaltamos a obra de Cristo e o centro, e adoramos a Ele como Senhor, amém? Todo o joelho vai se dobrar. Porque Ele disse, Ele se humilhou para que nós, nessas situações de maior crise que nós podemos estar enfrentando nessa hora, Ele veio exatamente para isso, para redimir a humanidade nas piores situações. Ele veio para nos resgatar, Ele se esvaziou, se humilhou, Ele deixou tudo por amor a cada um de nós. Mas Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Os governantes das nações vão se dobrar diante do Rei da Glória. Amém? As dificuldades, as muralhas de Jericó têm que se dobrar diante do Rei da Glória, do Senhor e do nome de Jesus. Amém? As pragas não vão poder tocar no povo de Deus, porque a nossa vida está coberta com o sangue de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, destrói as obras do inimigo, e o Senhor, Jesus nos deu esse nome. Quando Arão trouxe aquela bênção sacerdotal sobre o povo de Israel, no final ele diz, e eu colocarei o meu nome sobre vocês. Nós somos filhos de Deus, nós carregamos o nome de Jesus e nós podemos sim operar em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, amém? Que Deus te anime mais uma vez nessa hora. Apesar das coisas que nós estamos lidando, Deus continua sendo maior. Então, declara a tua vitória, amém? Amanhã, segunda-feira, é um dia de vitória na tua vida. Amém? Espera milagres, espera as vitórias do Senhor. Terça-feira, quarta-feira, amém? Os dias estão diante de nós. Deus tem a capacidade de redimir isso. Isso não é uma conversa furada, onde você fica falando para fora. Isso é uma realidade. Amém? Nós cremos. Por isso nós declaramos. Então, que Deus te abençoe nesse tempo. Vamos orar e lembrar de orar pelos nossos governantes, os nossos líderes. Orar uns pelos outros. E para a gente concluir essa parte, e depois nós vamos tomar a ceia, eu queria também ler Ageu 2, então se vocês têm a Bíblia de vocês, eu queria ler mais esse texto. E a gente tem falado sobre um tempo de coisas estão sendo sacudidas, certo? As nações estão sendo sacudidas, alguns apoios que nós temos estão sendo sacudidos, algumas bases, às vezes, estão sendo sacudidas, e isso é bíblico. E um dos textos que fala sobre isso está em Ageu 2, ele diz, naquele momento da construção, ou da reconstrução do templo, versículo 4 diz assim, ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte. Então, sê forte, meu irmão. Amém? O Senhor é contigo, diz o Senhor. E aí ele diz assim algo, trabalhai.
Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? É tempo de construir a casa do Senhor. Na época de Neemias, Esdras, a turma foi para lá e você sabe, a gente tem falado bastante sobre isso. Um tempo de construção, vocês viram que na terra tinha gente que estava boicotando, estava criticando, profetas do medo se levantaram para desestabilizar a construção da casa de Deus e dos muros. E o que Deus está dizendo e chamando o profeta Ageu é dizendo para essas pessoas que estão envolvidas na construção da casa de Deus, seja forte, não temas, amém, continua levando adiante o reino de Deus e construindo a casa de Deus. E aí ele diz assim, eu sou contigo, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar as nações. E, meus irmãos, nós podemos interpretar de várias formas e maneira, como você quiser, mas que as nações estão sendo abaladas, elas estão sendo abaladas ao extremo. E ele diz assim, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E no finalzinho do profeta Ageu, desse capítulo, diz assim, versículo 20, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o contexto do profeta Ageu, no início, ele estava dizendo, por que vocês estão? A minha casa está ficando descuidada e cada um está cuidando da sua própria casa. Então, é um alerta que Deus está dando. É tempo de construir a casa de Deus. É tempo, meus irmãos, de nós nos envolvermos no reino de Deus. Então, a minha palavra final para vocês nesse tempo, tudo que vocês fizerem, os projetos que vocês tiverem envolvidos, que tenham a eternidade atrelada a isso, que tenha o reino de Deus atrelado a isso, que tenha os propósitos de Deus atrelado a isso, que tenha o avançar do reino de Deus e que tenha, amém, uma colheita de vidas, porque esse texto fala, eu vou trazer coisas preciosas das nações. Uma das coisas que as nações têm de preciosas, mais preciosas, que Deus mais tem interesse, são as vidas das nações. E claro, a palavra que fala é claro, também sobre a preciosidade das nações. Então, eu também creio que vai haver um tempo de transferência de riquezas. Então, onde está a cura e a solução para o que nós estamos vendo? Continua naqueles textos conhecidos. Não anda ansioso, amém? Quanto a isso, quanto aquilo, quanto a casa, quanto as tuas próprias coisas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus te dê essa capacidade nessa hora de entender o que nós estamos vivendo com a perspectiva do reino de Deus e como você pode se encaixar nessa realidade. Lembra, todos os textos, tudo o que Deus quer fazer nessa hora está atrelado com o plano dele na terra. Se nós nos ajustarmos e nos entrarmos no plano de Deus, Deus vai cuidar de nós. Essa é uma hora de não cuidarmos das nossas coisas. Essa é uma hora de cuidar das coisas de Deus. Enquanto nós estivermos cuidando das coisas de Deus, Deus vai prover, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar graça, Deus vai cuidar de nós. Então, também é um momento importante para a igreja ajustar. Tem coisas que estão sendo sacudidas, práticas, interesses, motivações estão sendo ajustadas para que nós possamos, de maneira pura, como Elias, naquela caverna que ele ficou ali, onde Deus fez um ajuste no coração dele, nas motivações, e dizer, Elias, tem uma carreira a correr, tem coisas importantes ainda que eu quero fazer, te agarra em mim, amém, busca o meu reino, amém, amando a Deus acima de todas as coisas,
E à medida que nós nos envolvermos nas coisas de Deus, Deus vai cobrir a nossa casa, Deus vai cobrir a tua vida, Deus vai cobrir tudo que te diz respeito. Amém? Todas as promessas de Deus têm um objetivo. Deus veio e amou o mundo de tal maneira e Ele quer tocar a humanidade. E Ele escolheu cada um de nós para isso. Então, enquanto nós estivermos com esse coração, amando a Deus e amando os seus propósitos, Deus vai te cobrir. Amém, meu irmão? Deus vai cobrir tua casa, Deus vai cobrir tudo que te diz respeito. Em nome de Jesus. Então, é um tempo, sim, para a gente ir fechando, é um tempo também de arrependimento, de ajuste, também para nós posicionarmos a coisa. E o arrependimento nada mais é do que você está indo numa direção, você achava que era por aqui e viu que não, algumas coisas não estavam corretas, você faz os ajustes. Amém? Permite o Espírito Santo de Deus falar contigo e ir fazendo os ajustes. E mais do que nunca, amém, que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja por amor a Deus, amor a Ele, a causa dEle, ao reino dEle e todas as demais coisas. Meus irmãos, tudo o mais. Deus vai acrescentar e vai cuidar de nós.